Olá, eu sou a Bárbara, este é o meu canal Delicada como um Elefante. Quem segue o meu canal sabe que eu não gosto muito de reler livros, porque eu tenho tantos livros para ler que me custa a perder tempo com reler livros, mas há alguns livros todos os anos que ficam de tal forma comigo que eu os ponho numa lista no Goodreads para os reler. E é disso que eu vos venho falar hoje. Vou-vos falar dos 4 livros que eu acrescentei nessa lista este ano, mas também vos vou dizer os que tenho para trás. Eu normalmente chego ao final do ano com alguns livros nesta lista e tiro, porque o impacto que eles nos trazem no momento imediato de o ler é diferente do que fica a longo prazo e, portanto, nem todos ficaram. Vou começar então por vos falar dos livros que li este ano e quero reler. Só tenho um fisicamente, que é o Rebecca, da Daphne du Maurier. Eu inicialmente só dei 4 estrelas a este livro e depois ele ficou-me de tal forma na cabeça que lhe dei 5. A forma como ela escreve é incrível. E eu já tenho a primeira Rachel para ler e eu não quero ler este livro para já, não é? Eu quero reler este livro depois de ler o resto da obra dele. Depois tenho aqui 3 audiobooks que eu ouvi este ano e que não tenho fisicamente. O primeiro é o Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilmore. Este livro não existe sozinho, em português, só existe em compilações de contos. Eu ouvi em audiobook, no YouTube, porque já é um conto-livro, e depois ouvi a Ana da Anatomia do Livro a comentá-lo também. É um livro que eu também, curiosamente, ao início só dei 4 estrelas e depois subi para 5, porque ele também ficou comigo. Eu não concordo com tudo o que está no livro e principalmente com a interpretação que fazem do livro, provavelmente por ser médica, mas é um livro sobre a saúde mental das mulheres e como era tratada no final do século XIX e início do século XX. Este mundo mudou a psiquiatria e, portanto, é muitíssimo importante. Depois, outros 2 livros que eu tenho aqui também ouvi em audiobook e são 2 livros de não ficção que eu acho que deviam ser obrigatórios, que podem mudar o mundo. Aliás, como o anterior que eu disse, e eu acho que isso é muito, muito importante. Devíamos parar de ler clássicos só por dar história da literatura e passar a ler como obrigatórios livros que podem mudar a humanidade. Mas pronto, isso é todo um outro tema. O que eu mais gostei foi o Mulheres Invisíveis, da Carolina Criado Pérez. Ela é brasileira, mas vive no Reino Unido, é uma ativista do feminismo. Eu acho que ela é jornalista de formação, mas ela faz uma investigação incrível. Este livro é sobre a ciência, sobre o viés da ciência e o que isso faz às mulheres hoje em dia. A forma como nós estamos menos seguras nisto, como aquilo não é bem testado para nós. Pronto, é incrível. Este livro tem muita informação, mas está de uma forma jornalística, portanto, que é mais fácil de nós assimilarmos. E doeu-me ler este livro, mas é brutal. Pronto, eu acho que toda a gente devia ler, principalmente os homens que acham que as coisas já estão muito melhores e que acreditam genuinamente naquilo e não fazem a mínima ideia do que nós passamos. O outro livro que eu tenho aqui é o Factfulness, do Hans Rosling, que já foi acabado quando ele tinha morrido, e foi o genro e a filha que acabaram, acho eu. Ele era médico de saúde pública, acho eu, e ele desmistifica algumas coisas. O mundo já está muito melhor do que nós achamos que está, não no aquecimento global, essa parte é a parte que está má, mas no resto, tipo em termos sociais, e nós ainda acreditamos no que os jornalistas nos contaram nos anos 70 e 80. E na realidade, em África já quase todas as crianças estão vacinadas e fazem a escola primária, e nós não sabemos isso, nós não sabemos que o mundo mudou. E eu acho que este livro é mesmo muito importante. Depois tenho aqui alguns livros mais antigos para reler e que dividi mais ou menos em categorias para tentar que isto não ficasse muito confuso. Livros infantis, mais ou menos, tem. O mais incrível de todos, acho eu, que é As Cartas de Pai Natal, do Tolkien. Isto é um livro ilustrado por ele, que é muito bonito e muito diversificado, porque foi escrito ao longo de muitos anos, que são as cartas, tanto que os filhos escreviam ao Tolkien, como o Tolkien lhes respondia enquanto Pai Natal. É lindo, aquece o coração e eu quero reler este livro quando a Maria foi um bocadinho maior. Depois tenho aqui o 7 Minutos Depois da Meia-Noite, do Patrick Ness. É um livro sobre o fim de vida de uma mãe e como a criança lida com isso. Tem um bocadinho de fantasia à mistura, porque ele todas as noites é visitado por um monstro que lhe conta uma história e que quer que no final ele lhe conte uma também, sobre o que é que concluiu daquilo tudo.
As ilustrações são um bocado agressivas, porque este livro é agressivo, porque o fim da vida e o cancro são agressivos. Eu na altura adorei o livro e eu não me lembro porquê. E portanto eu quero voltar a lê-lo para ver se percebo o motivo. Depois tenho aqui 2 livros que fiquei muito na dúvida de os pôr aqui. Mas talvez um dia eu leia com a Maria ou simplesmente sejam livros para ela ler, que é a Matilda e o Charlie e a Fábrica de Chocolates, do Roald Dahl. Este homem, para escrever histórias infantis, é incrível. Estes 2 miúdos são miúdos incríveis e eu acho que isso é muito importante para as crianças crescerem, achar que podem ser pessoas incríveis, mas ao mesmo tempo a serem boas pessoas. Ou seja, por exemplo, a Matilda é uma miúda sobredotada que aprende muita coisa, mas é uma boa miúda. O Charlie é um miúdo pobre, mas continua a ser boa pessoa e não passa por cima de ninguém para a vida melhorar. Isto são as minhas interpretações, não é diretamente o que está aqui na história. E eu acho que isso é a parte mais importante. Depois transitando para clássicos, mas ainda um conto de Natal, que é do Charles Dickens. Eu quero ler outras coisas do autor, porque isto é um livro muito pequenino, mas que é brutal, obviamente. Eu gostei muito da forma como ele escreve. Pegando noutros clássicos, tenho aqui um livro que me surpreendeu muito, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Eu achava que isto ia ser uma história muito simples, e é. É só sobre um pescador velhote e uma criança que o ajuda. Mas é tão lindo, tão lindo. É um respeito pela natureza, apesar de estarmos a falar de um caçador, uma pessoa que está em muitas dificuldades na vida, mas que continua a ser boa pessoa. Uma criança que, apesar de ser aconselhada a não o ajudar, continua a ajudar. É uma história linda e surpreendeu-me muito vindo de um autor que tinha um caráter muito duvidoso. Adorei, adorei, adorei. Depois, o clássico, o meu livro preferido, a Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu comprei este livro recentemente em inglês porque eu quero reler em inglês. Eu li-o numa edição muito fraquinha, uma tradução muito má e mesmo assim adorei. Portanto, eu quero lê-lo com melhor qualidade e mais seguido. Eu na altura demorei muito tempo a lê-lo e até fico na dúvida de se eu gostei mesmo de o ler. Depois, outro autor preferido que eu tenho aqui, que é o Jostein Gaarder. Eu tanto adoro como odeio livros deste autor. Tenho 3 livros nesta lista dele, que é O Mundo de Sofia, que eu emprestei, não o tenho aqui, que é um livro sobre filosofia, toda a gente sabe. Depois, o meu preferido, A Rapariga das Laranjas. É um livro lindo, mais uma vez, cartas que um pai deixa a uma criança. E é lindo, lindo, lindo. Eu já comprei este livro em segunda mão para oferecer este ano 3 vezes. Isto já não é o meu livro, porque eu já dei o meu enquanto não encontrava uma edição para oferecer à pessoa, porque este livro está esgotado. Então, eu sempre que apanho em segunda mão, compro. E depois o Castelo dos Pirineus, que é um livro completamente diferente, que não é nada bonito, porque é sobre traição, mas a forma como está escrito é mais adulto. Eu gostava de o reler para perceber porque é que eu gostei. Depois, outro autor preferido, o meu autor preferido de não ficção, o Atul Gawande, que é um cirurgião americano, um cirurgião geral, como eu, mas ele está envolvido na OMS e ele criou a checklist cirúrgica, que também pode ser criada para outras coisas, tipo um catéter central e assim, e é o processo como foi criado, porque foi criado e como devia ser implementado. E este livro fez-me perceber o que nós fazemos mal e o que devíamos fazer, mas eu tenho pouco poder para mudar as coisas, mas fiquei na mesma interessada e já emprestei este livro a um chefe de serviço que também gostou e achou o mesmo que eu. E custou muito arranjar este livro também, porque ele está esgotado. Eu li-o em e-book e depois andei à procura em segunda mão em tempo. E livros que nós gostamos muito são assim, não é? O Ser Mortal é o meu livro preferido dele. É um livro sobre o fim da vida, sobre os lares, sobre a eutanásia, sobre a distanásia, que é uma coisa que nós médicos praticamos muito e pronto, que é uma coisa que devia ser mais discutida com a família e com os doentes, mas também é uma coisa cultural, pronto, que é complicado. Nós prolongarmos, no fundo, a vida da pessoa desnecessariamente e cuidados paliativos também, obviamente. E é um livro muito, muito impactante que eu quero reler. Eu sou médica, que trata a gente que está perto do fim da vida muitas vezes, portanto é importante que eu continue a manter-me interessada por este assunto para diminuir o sofrimento das pessoas o máximo possível.
Depois também de não ficção, tenho aqui uma autora também preferida, de não ficção, mas não gosto da ficção dela, é engraçado, a Chimamanda Ngozi Adichie. Toda a gente adora os livros desta autora, incluindo os de ficção, mas eu que me interesso tanto pela diversidade, a verdade é que acabo por não me interessar muito pela sociedade africana, tipo sobre a Nigéria, os livros que ela escreve, não é uma coisa que me interesse muito, e portanto eu só gosto dos livros de não ficção dela. Eu acho que o que mais gostei é este, Como Educar para o Feminismo, que é ela escreve uma carta a uma amiga a explicar como deve educar os filhos para o feminismo, para a igualdade, no fundo. Mas eu acho que este não é um livro para toda a gente, que para quem não é mãe, pai, acho que não tem o mesmo interesse, mas este aqui, o Todos Devemos Ser Feministas, é um livro que sim, que impacta muito, que pode mudar o mundo. Vocês já viram, eu tenho muitos livros desses aqui. Existe uma TED Talk com este livro e, portanto, é muito fácil de encontrar sem sequer o ler. Depois também de não ficção, eu tenho aqui outro livro que não o tenho, que está esgotado. Eu ouvi em audiobook e é assim que eu quero reler, porque é narrado pelo próprio autor, que é o Trevor Noah, o Sou um Crime, que é o Born a Crime, que é um título melhor do que Sou um Crime, que é um livro importantíssimo para perceber o racismo, mas contado de uma forma muito engraçada e a mostrar que se pode tirar uma limonada de limões. E é incrível, um livro incrível. Nos livros de ficção, eu esqueci-me de um porque não tenho fisicamente, que é o Daisy Jones and the Six, da Helen Jenkins Reid, que é outra autora preferida. Eu já li quase todos os livros dela e este é o meu preferido. A história não tem nada de especial, é sobre uma banda dos anos 70 e o fim dessa banda, mas a forma como está escrito é muito especial. Aquilo está em forma de documentário, é de tal forma que uma pessoa acredita que aquelas pessoas existiram. E o audiobook é um full cast e é incrível, incrível, incrível. E eu adorei este livro. E depois o último livro que eu tenho aqui é um livro que eu não acabei, mas que lhe quero dar uma nova oportunidade, porque eu não acredito que não gostei deste livro, que é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu não aguentei este livro e é impossível. É uma distopia, é um clássico, toda a gente gosta e houve qualquer coisa errada comigo a ler aquele livro naquele momento e eu tenho que lhe dar uma nova oportunidade. Eu normalmente faço DNF tranquilamente a livros que toda a gente gosta, ok? Sem qualquer problema. Mas este livro incomodou-me não gostar. É um livro sobre livros, sobre como os livros são importantes para manter as pessoas educadas, porque a ignorância é uma das formas de manter as ditaduras. Digam-me se gostam de reler, se já leram algum destes livros, se eventualmente, quando eu os reler, querem ler comigo, que pode ser um impulso para eu os ler mais depressa. Até à próxima!